Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidar você para a aula de número 80. Isso, aula de número 80 da obra O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Estou gravando essa videoaula numa manhã de quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, o Brasil já se preparando para o carnaval, né? Semana de entrada do carnaval. Quando você estiver assistindo isso, assistindo essa videoaula, né? Já será quarta-feira de cinzas, como se chama. E espero que esteja tudo bem. Bom, na aula de hoje, aula interessantíssima, nós veremos a evocação muito instrutiva, interessantíssima, do Marquês de Saint Paul. Ele faleceu em 1860 e foi evocado a pedido da irmã dele, que era membro da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. Foi feita a evocação e ele simplesmente respondeu: estou aqui, ou aqui estou. Depois, a senhora vossa irmã pediu-nos para vos evocar, embora seja médium, mas não está ainda bastante formada para estar bem segura de si mesma. É a resposta que ele deu, né? Tratarei de responder o melhor possível. Próxima pergunta. Ela deseja saber primeiro se sois felizes. A resposta: estou errante, e esse estado transitório nunca traz nem a felicidade, nem o castigo absoluto. Próxima pergunta. Tivestes muito tempo para vos reconhecer? Resposta: permaneci muito tempo na perturbação, e dela não saí, senão para bem dizer a piedade daqueles que não me esqueceram e oram por mim. Pergunta: podeis avaliar a duração dessa perturbação? A resposta: não. Quinta pergunta, né? Quais foram aqueles dos vossos parentes que reconhecestes primeiro? A resposta: reconheci minha mãe e meu pai, que ambos me receberam no despertar. Eles me iniciaram na nova vida. Sexta, de onde vem que, no fim de vossa moléstia, parecia conversar com aqueles que tinhas amado na terra? Resposta: porque tive, antes de morrer, a revelação do mundo que iria habitar. Fui vidente antes de morrer, e meus olhos foram velados na separação definitiva do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Muito interessante, né? Muito interessante porque, como nós sabemos, né, durante o processo da morte física, né, a única que existe, por assim dizer, os laços entre o perispírito e o corpo vão enfraquecendo. E o indivíduo, né, a pessoa, ela vai tendo uma visão mais abrangente, uma visão mais pura da nova realidade. É como se, assim, uma metáfora que eu acho muito interessante, é como se a pessoa estivesse num nevoeiro, né, e o nevoeiro fosse lentamente se dissipando. Eu acho essa uma metáfora muito interessante. Bom, continuando aqui. A sétima agora, o sétimo item. Como ocorreu que as vossas lembranças da infância pareciam vos retornar de preferência? Resposta: porque o começo está mais próximo do fim do que o meio da vida. Interessante, né? Quando você vai... Tem aquela história de que quando você morre, vai morrer, parece que aparece numa tela a sua vida inteira e você começa a relembrar dos momentos de infância, dos momentos mais ternos, dos momentos mais vivazes, por assim dizer, né? Enfim, a próxima pergunta. Como o entendeis? Resposta: quer dizer que os agonizantes se lembram e veem, como numa miragem de consolação, os jovens e puros anos. Aqui ele está dizendo os agonizantes, né? Aqueles que estão
nos processos de agonia, né, que numa forma de consolação passam a ver os melhores momentos da vida. Tem agora uma nota do Allan Kardec, né, onde ele escreve: provavelmente é por um motivo semelhante que os velhos, à medida que se aproximam do fim da vida, algumas vezes têm uma lembrança tão precisa dos menores detalhes de seus primeiros anos. É verdade. Eu me lembro agora que o meu avô, o senhor João Roque, pertinho de morrer, ele começava a contar coisas da sua meninice. As diabruras, as desventuras, e ele ria e contava as histórias da época dele de moleque. Realmente, muito interessante. E seguimos aqui no item 8, né? Porque, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa. E aqui cabe uma nota interessante, né? Olha só a pergunta. Por que, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? E aí Kardec dá uma aula sobre isso, quando ele escreve assim, ó: aí está uma particularidade singular que a morte desse senhor apresentou. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é necessário dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Ele sofre em tal lugar, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede, respondia: não, é ele. Aqui se desenham perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, já em parte desligado, considerava o seu corpo como uma outra individualidade, que não era mais ele propriamente falando. Era, pois, ao seu corpo que era necessário dar de beber, e não a ele, espírito. Este fenômeno se nota bastante entre certos sonâmbulos, né? Incrível, incrível. Fascinante mesmo essa percepção do Marquês de Saint Paul, né? Ele já nos momentos finais, né? A morte se apresentando e ele, claro, já se desdobrando em definitivo, né? Se referindo ao próprio corpo como se fosse realmente outra entidade, outro sistema. Né? Muito interessante mesmo. Mas, bom, vamos à resposta, né? A pergunta foi: por que, falando de vosso corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Aí vem a resposta: porque eu era vidente, e vos disse e sentia nitidamente as diferenças que existem entre o físico e o moral. Essas diferenças, unidas entre si pelo fluido da vida, tornam-se bem acentuadas aos olhos dos moribundos clarividentes. Aí, com muita propriedade, né, um fenômeno sonambúlico. Aí, claramente, ele, o senhor Marquês de Saint Paul, muitas vezes, no estado de agonia dele, ele viu-se no estado sonambúlico, ou seja, o espírito que ele viu o próprio corpo, e aí, com certeza, apontou para aquele próprio corpo de maneira, como se diz, na terceira pessoa. É como se fosse outra pessoa, né? Na visão sonambúlica. Muito interessante mesmo. Bom, e o nono e último item. O que dissestes do vosso estado errante e da duração da vossa perturbação levaria a crer que não sois muito feliz. E as vossas qualidades, no entanto, deveriam fazer supor o contrário. Há, aliás, espíritos errantes que são felizes, como os infelizes. Muito interessante. E a resposta dele: estou num estado transitório. As virtudes humanas adquirem aqui o seu verdadeiro valor. Sem dúvida, o meu estado é 1000 vezes preferível ao da encarnação terrestre, mas sempre carreguei em mim as aspirações do verdadeiro bem e do verdadeiro belo.
e minha alma não estará satisfeita, senão quando voar para os pés do Criador. Bom, eis aqui as impressões dele, né, do senhor, do Marquês de St. Paul, né? E aí, claro, só ele sabe daquilo que ele fez em vida, só ele sabe daquilo que ele ficou devendo para se ajustar às leis divinas, às leis cósmicas, na palavra dele, né? Está aos pés do Criador. Bom, muito elucidativa a aula de hoje, muito instrutiva, espero que vocês tenham todos e todas gostados. Era essa a aula de hoje, amemo-nos como Jesus nos amou, beijo no coração e até a próxima videoaula. Tchau!